os professores do curso. Passou super rápido, foram muitos aprendizados, muito conhecimento acumulado aqui ao longo desse processo. Eu espero que para vocês tenha sido tão prazeroso quanto foi para a gente também, de construir isso junto, de costurar todos esses saberes. Bom, vou retomar rapidinho os nossos combinados aqui para a gente ter uma boa interação, que é da gente manter o microfone desligado quando a gente não estiver falando, câmera aberta, se possível, para a gente estar mais pertinho durante essa conversa, e chamar vocês aqui também para sempre que tiverem alguma colocação, algum compartilhamento de experiência para trazerem para esse espaço também. Acho que esse é o legal, né, das mentorias, a gente poder interagir. Assim. Bom, como a gente está, né, na nossa última mentoria ao vivo com professores, eu queria convidar vocês para pensarem sobre a seguinte pergunta, que foi a primeira que a gente fez lá no início do curso, na primeira aula, que é: qual a sua definição de mobilidade urbana? E depois eu convido vocês a olharem para o que vocês escreveram no começo do curso e agora. O que mudou, quais foram os conceitos novos, qual é essa visão nova que vocês têm sobre a mobilidade urbana? Quem quiser pode colocar aqui no chat, a gente vai adorar ler aí o relato de vocês. Então agora, sem mais delongas, vou chamar aqui o Ramiro e o Gustavo para começarem esse papo aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Gustavo, eu ainda não estou te vendo, não sei se depois coloca a câmera, mas eu acho sempre muito boa a oportunidade. Agora sim, tudo bom? É sempre boa a oportunidade de encerrar o curso com, acho que tanto um assunto um pouco mais difícil, né? Financiamento, e gestão da mobilidade, às vezes os termos são mais difíceis, eu acho que a aula cobre bem esses aspectos, mas eu acho que ela também é tão, eu fico animado com isso, porque ela é um assunto essencial para a gente viabilizar qualquer ação. Então, eu acho que destrinchar um pouco mais e entrar nesse tópico e falar como que a gente de fato resolve uma coisa que me anima bastante. Então, bem-vindo, Gustavo. O Gustavo é arquiteto urbanista com mais de 20 anos de experiência na concepção e desenvolvimento de projetos urbanos e políticas públicas. Na sua trajetória profissional, ele já passou por todas as escalas do projeto, que envolvem do tema da mobilidade urbana, desde calçadas a corredores de ônibus, incluindo o desenvolvimento urbano orientado por transportes. Entre 2013 e 2016, dirigiu a diretoria de desenvolvimento da SP Urbanismo em São Paulo, empresa pública responsável pelos projetos e pela gestão das operações urbanas consorciadas. Também participou do projeto das calçadas na Avenida Paulista e ciclovias da Faria Lima, também no município de São Paulo, revisão do plano diretor estratégico e dos guias de mobilidade urbana para o Banco Mundial. Atualmente dirige a URBR ou é URB? URBR. URBR. Estratégias urbanas, consultoria de projetos, qual é fundador, voltado a solucionar questões relacionadas ao desenvolvimento. Então, bem-vindo, e para começar eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que você se conectou com o tema da mobilidade e qual o momento que você se interessou mais assim por essa perspectiva também de financiamento e gestão. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiro, obrigado e agradecer o convite ao Ramiro, a Mariana. Queria dar uma boa tarde especial à minha colega Paola Bernardi, que eu não vejo há muito tempo, que é minha colega da USP de São Carlos. Temos aí uns 20 anos que a gente não se vê, que bom te ver aqui. Boa tarde especial para você. E boa tarde a todos os cursistas aí do trabalho, excelente trabalho, né, que vieram fazendo ao longo desses meses. E eu tenho aqui a responsabilidade e a honra de fazer a última conversa. Espero que esteja a contento de todos. Bom, a sua pergunta é uma pergunta importante, porque mobilidade, como eu costumava dizer há muitos anos atrás, está na nossa vida, né? A hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Esse é o período de mobilidade das nossas vidas. E é um período que a gente está sempre se deslocando, e sempre em deslocamento. E o tema, eu comecei a participar desse tema logo recém-formado em projetos públicos, trabalhando com projetos voltados a pedestres, tráfego e calme, segurança de trânsito, e foi evoluindo para um trabalho de mobilidade ativa, onde eu tive a oportunidade de desenhar as calçadas da Paulista, que estão implantadas, algumas ciclovias, a da Faria Lima, que é em São Paulo bastante simbólica, e desenvolvendo essa questão, eu fui entrando no tema do desenvolvimento urbano orientado por transportes. Eu já trabalhava com desenvolvimento urbano há alguns anos,
trabalhava com desenvolvimento de parcelamento do solo, loteamentos, e em determinado momento eu comecei a conectar a questão do deslocamento, e, obviamente com o transporte público, né, seja em média ou alta capacidade, também a mobilidade ativa e o desenvolvimento urbano. E não tive a oportunidade de trabalhar como diretor da São Paulo Urbanismo, uma empresa pública aqui do município de São Paulo, que cuida dos projetos urbanos da cidade, em especial das operações, né? E foi nesse momento que eu comecei a conectar não só o desenvolvimento, o projeto, a análise diagnóstica da cidade, com as formas de viabilidade do projeto, né? Porque projeto bom é projeto implantado, não é aquele projeto que fica no papel ou só na ideia, o que demora décadas, às vezes, para se implantar. Então, nesse processo de gestão pública, eu me conectei muito com as formas de financiamento, com as formas de viabilidade, não só financiamento, porque antes de financiar a gente tem que entender a concepção e a viabilidade, e amadureci o trabalho. Eu tenho um mestrado em 2008, defendi na FAUSP, sobre desenho de ruas, né, desenho urbano, que é um trabalho bem bacana que eu aprendi a fazer, investigando o desenho da formação da cidade, lá no começo do século passado. E depois eu fui evoluindo para especializações em relação à viabilidade. Hoje eu trabalho mais com números que com desenho, às vezes, né? Me perde um pouco essa questão, essa clareza do desenho, mas trabalhei bastante com isso, tenho bastante experiência, trabalhei para Banco Mundial, para o BID, para vários órgãos unilaterais, para a GIZ alemã, para o WRI americano, e aqui no Rio Grande do Sul também temos. E atualmente estou fazendo uma consultoria para a AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, junto com a Aegis, e de mobilidade, de projetos de mobilidade. E é um prazer estar com vocês aqui para poder discutir um pouco alguns caminhos, né? A ideia é a gente fomentar os alunos aí alguns caminhos e possibilidades para que não a gente possa resolver, mas que a gente possa compreender as etapas de desenvolvimento de um projeto, da qual a viabilidade e consequente financiamento é uma das tripés principais. Perfeito. Não falta experiência para a gente entrar nesse tema e destrinchar um pouco. Então, como viabilizar mesmo, como a gente aborda, você comenta que é um tema um pouco mais complexo, que você queria trazer, retomar um pouquinho essa questão do financiamento, a primeira parte da aula que é um pouco mais complexa, e como que a gente entra nesse assunto quando a gente não tem essa experiência. Muito bem. A gente, acho que todo mundo teve a oportunidade de assistir a aula que eu elaborei. A aula é uma questão ainda que não aprofunda. O financiamento é um tema de especialistas, tá? É um tema de especialista, de especialidade. Não temos pretensão alguma que ninguém que se torne especialista, mas que possa compreender as etapas e o momento adequado que a gente entra com esse assunto no desenvolvimento do nosso projeto, dos nossos projetos, né? E entendendo essas formas de financiamento, seja para quem trabalha com gestão pública diretamente, ou seja, para quem faz parcerias com a gestão pública, né? Vale lembrar que nós temos no Brasil hoje muitos órgãos bilaterais, unilaterais, e ONGs, OCIPs, e mesmo órgãos de fomento que auxiliam os municípios, né, principalmente cidades médias, a desenvolverem projetos. E a gente tem que criar uma interlocução, né, uma gramática de interlocução sobre o que significa esse financiamento. A gente pode começar na concepção do projeto ou durante o processo do projeto. Mas a primeira, talvez, dica que fica hoje, Ramiro, é que não devemos pensar no financiamento só ao término do trabalho, porque a gente pode perder oportunidades de desenvolvimento desse trabalho ao longo do processo. Tá. E como que a gente mapeia esses recursos disponíveis? Se for, vamos dizer, no cenário ideal seria você está começando o projeto e você também está pensando como você vai viabilizá-lo, porque eu acho que tem alguns órgãos que até definem como você precisa usar o recurso, e aí você precisa incluir certas etapas ou certos indicadores dentro de um recurso X ou Y. Então, como mapear isso e como usar isso, não como uma restrição ao seu projeto, mas talvez como uma oportunidade aí de não só, acho que tem que tomar cuidado de não se moldar o projeto ao financiamento mas acho que também entender esses recursos. Então, vamos fazer uma pequena regressão aqui, um passo atrás, para a gente entender o que é o projeto, né? Certo. Primeiro, Boa. queria deixar claro que projeto de mobilidade urbana não é necessariamente infraestrutura, tá? Não é necessariamente obra. Sim. Então, a gente tem que separar o que é obra, infraestrutura urbana. Então, vou fazer uma ciclovia, vamos dar esse exemplo que é um exemplo pequeno.
né? Ah, eu preciso de dinheiro para fazer a obra da ciclovia. Tá bom, e a educação do trânsito? Né? E o monitoramento? E a gestão e apoio? Né? Onde isso entra no seu projeto? Porque a gente sabe que o financiamento, muitas vezes, ele está vinculado à ação do gestor. Financiamento para obra pública tem vários canais. Financiamento para educação no trânsito tem outros. Financiamento para gestão e monitoramento tem outros. Se a gente souber separar dentro do nosso universo, vou usar esse termo, é um termo ruim, acho que mais o que me ocorre agora, em várias caixinhas, caixinha da obra, caixinha da gestão, caixinha do monitoramento, a gente consegue dividir esse nosso projeto e encontrar suporte para cada um deles. E se por acaso nos falta algum suporte de um deles, aí sim pode entrar um dinheiro público municipal ou um apoio de um projeto específico para preencher aquela lacuna, né? Mas eu começaria tendo clareza aos alunos que nós temos diferentes categorias num projeto, né? Não é só hardware, é também, e talvez principalmente nesse momento, software, né? A gente tem no país muitas experiências, por exemplo, de urbanismo tático, que tentam resolver a questão da mobilidade, né? Que ainda, algumas engatinham, outras estão mais avançadas, depender da prefeitura, depender dos agentes. Mas a gente sabe que, por exemplo, no urbanismo tático e na ciclovia que eu falei, é diferente você querer fazer uma ciclovia seccionada no espaço público, num corredor de ônibus, você fazer uma ciclofaixa, fazer uma ciclovia temporária ou fazer um evento da qual você faz um urbanismo tático. Para isso tem recursos diferentes, com especificidades diferentes, e aí você detalha isso no seu projeto. Então, o que significa, vou inverter a pergunta, o que é o seu projeto primeiro? Então, vamos fazer um exercício para entender o que é o nosso projeto, e após esse entendimento, a gente pode categorizar cada função dele e apontar os nossos alvos para os recursos corretos. Então, daria para entender que se a gente está olhando para o projeto como uma infraestrutura muito focada, é bom a gente dar esse passo atrás e entender o projeto como o antes, né, monitoramento antes, para você ter os dados suficientes para falar, eu preciso fazer esse projeto, a própria projeto, obra, gestão, manutenção durante X anos e também monitoramento depois, educação e tudo isso. Aí o projeto ele vira essa coisa complexa com várias caixinhas que vão ser... Ele é um ciclo, né? Você saiu do monitoramento e voltou no seu exemplo, né? Então, vamos entender que ele é um ciclo. E para cada pedaço desse ciclo, existem oportunidades de financiamento, né? Porque muitas vezes, Ramiro, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque muitas vezes a gente pode se sentir frustrado num projeto que a gente não conseguiu financiamento porque a gente foi bater na porta errada. Uhum. Não é? Então, quais são os assuntos para as portas certas? Acho que isso que é legal da gente compreender. E dando o exemplo da ciclovia ainda, que é um exemplo relativamente mais simples, quais são as diferentes caixinhas ou exemplos onde a gente poderia, ou exemplos bem-sucedidos que buscou dinheiro de várias caixinhas e de alguma forma atendeu a certos requerimentos dos fundos, vamos dizer. Às vezes tem algumas obrigatoriedades, né? Vou usar alguns exemplos dos meus colegas ciclistas das associações de São Paulo, aqui, quando começou a implementar massivamente ciclovia, né? Muitas ciclovias eram utilizadas, essa ciclovia não é necessária. Uhum. Por quem era tida? Pelo ciclista, às vezes, pelo motorista, pelo dono do comércio que a ciclovia tirou a vaga de carro de estacionamento da frente do comércio dele, né? Então foi implantada uma série de quilômetros de ciclovias e depois reavaliadas essas ciclovias. Essa implantação, ela foi uma implantação complexa? Não, não foi. Foi feita uma ciclofaixa, por exemplo, que algumas delas viraram ciclovias depois. Uhum. Né? Então, era uma implantação de sinalização. Né? Aí você testou, como era metrópole, primeira vez, se testou as dinâmicas e se monitorou os fluxos do ciclista. Né? E com isso, depois você teve a oportunidade de concretizar em obra, em infraestrutura isso. Da onde sai o dinheiro para fazer ciclofaixa? Não é de obra, é de sinalização. É um outro dinheiro. Pelo menos no município, né? Dependendo da complexidade. Vamos fazer um parênteses, depende da complexidade do município. A gente tem que entender a gestão, né? Eu falo em determinado momento aí no curso que a gente precisa compreender quem são os agentes do nosso projeto, né? Acho que vocês vão lembrar disso que eu falei em algum momento. Vamos mapear, fazer um fluxograma desses agentes.
Se eu entendo que eu tenho verba para sinalização e não tenho para obra, eu vou fazer uma ciclofaixa sinalizada, eu consigo fazer isso. Por exemplo, dinheiro de multa pode ser usado para isso, mas não pode ser usado para obra, a rigor, né? Então, você vai fazer ciclovia ou ciclofaixa? Eu vou perder o meu projeto porque eu não tenho dinheiro para obra? Será que eu não posso começar o meu projeto naquele município com uma ciclofaixa? Com sinalização viária de trânsito, da qual eu posso usar aporte de multa? Dinheiro vindo das multas? É um caminho, né? Então, entender esses agentes é importante. Deu certo, aí sim eu posso me organizar e eu tenho motivação, tenho dados, tenho os números, como você bem disse, para transformar aquilo numa infraestrutura, né? Diferente do que muitas cidades, porque assim, nas prefeituras, quem trabalha em prefeitura sabe, o prefeito gosta de obra, gosta de inaugurar, botar placa, botar fita, etc. E às vezes, no campo da mobilidade, Ramiro, não necessariamente a obra é o principal. Às vezes, com uma boa sinalização, uma boa educação, a gente consegue resolver de forma temporária aquele problema. Então, respondendo a sua pergunta, vamos mapear os agentes, vamos conhecer o nosso projeto. Ponto 2, vamos mapear os agentes. E vamos saber onde que tem recurso em cada um. Vou dar um exemplo importante aqui. A ciclovia da Faria Lima, por exemplo, que eu participei, ela saiu da operação urbana consorciada. Estava prevista? Não. Por que estava? Por que ela saiu, então? Porque tinha lá uma questão que a gente tinha que cumprir o licenciamento ambiental. Quando você olha o licenciamento ambiental, está lá de forma genérica, promover modos sustentáveis e não poluentes de transporte. Qual a melhor maneira que vem à mente nesse momento? Vamos fazer ciclovia, porque ciclovia é sustentável e é não poluente. Eu estou fazendo uma infraestrutura com dinheiro que eu nem sabia que existia, porque eu interpretei a legislação e entendi que o transporte sustentável e não poluente... Sabe que tinha pensado isso, Ramiro, originalmente? Era para fazer um VLT. Tá. A ideia lá nos anos 90, vamos fazer um bonde elétrico, né? Porque é sustentável e não poluente. A gente apequenou um pouco, mas a gente deu um passo um pouco atrás e falou, não, vamos fazer ciclovia. E aí foi possível a ciclovia, né? Que talvez até tenha sido melhor em termos de volume e de espaço. Foi melhor, porque o espaço público ficou mais seguro. Por que mais seguro? Porque houve redução de velocidade, houve ampliação de calçada, houve melhoria de segurança viária nas travessias, houve melhor sinalização, houve um outro tempo semafórico, né? Eu ando todo dia, né? Eu trabalho aqui na Faria Lima. Todo dia eu vou de casa para cá, eu vou a pé, eu venho de bicicleta e eu uso a ciclovia. 10 anos já se passaram dessa implantação, um pouco mais de 10. E, de fato, mudou a educação no trânsito na Faria Lima. O comércio ficou mais bacana, plantou-se mais árvores na ciclovia, hoje tem um belo jardim no canteiro central. O desenho da paisagem foi se reformando, foi se aprimorando, graças à ideia de fazer a ciclovia. Se fosse o VLT, era mais veículo, né? Era mais asfalto, não podia ocupar aquele espaço do canteiro, não ia ter tanta árvore, etc. E por aí vai. Muito bem. Tem uma pergunta aqui no chat, não sei se você chegou a ver, do Marcelo, que ele fala um pouco sobre a Faria Lima, né? Agora que você tocou no assunto, não sei se cabe, se faz sentido, se você pode trazer essa pergunta um pouco mais para a questão do financiamento e gestão. Mas já que você puxou a Faria Lima... Vou ler a pergunta, então. Boa tarde, gostaria de aproveitar para perguntar sobre uma alteração na primeira operação urbana consorciada que eu ouvi falar no Brasil, que foi a da Faria Lima. Achei que foi uma obra incrível e que está trazendo benefícios à cidade de São Paulo. Mas uma parte que sempre achei que estava desatualizada, que era a ligação com a Bandeirantes, finalmente mudaram o traçado. Acho que finalmente saia essa obra ou morre na Hélio Pellegrino? Olha, Marcelo, é uma pergunta complicada. Eu não sei o que eu acho dessa pergunta, porque assim, essa ligação que você fala, o Marcelo está falando da ligação, da expansão da Faria Lima, lá nos anos 90, né, no começo dos anos 90, o prefeito era Paulo Maluf, que resolveu expandir a Faria Lima, e houve uma discussão imensa naquele momento sobre isso, foram travados vários embates na sociedade, e a obra aconteceu. Só que ela parou na Hélio Pellegrino, e tinha um melhoramento viário que era dos anos 70, da concepção original da Faria Lima, que não tinha sido executado, e que não fazia mais sentido, e que hoje foi liberado, né? Aí 2 problemas, Marcelo. Primeiro, foi liberado, então se adensou mais aquele bairro da Vila Olímpica. Era um bairro de casinhas, que não tinha construção, por causa do melhoramento. Com a liberação dele, aumentou mais. A grande questão que coloca é que talvez não saia, e aí eu acho que não vai sair tão cedo, é porque você vai ligar uma via arterial, que a Faria Lima é uma arterial hoje, né? Ela é uma via arterial, a uma via de trânsito rápido, que é a Bandeirantes.
Aí você vai criar um nó de tráfego lá. E aí tiveram a brilhante ideia de fazer uma ponte para chegar no Brooklyn, que é o outro lado da Bandeirantes, que é mais dispêndio. Então, esses dispêndios a maior são ruins. Por outro lado, eu tive a chance de participar, Marcelo, lá em 2014, de uma revisão da Operação Faria Lima, onde a gente propôs o desenvolvimento da nova Santo Amaro, com todas as tecnologias e projetos possíveis relacionados a Traffic Calming e a DOTS, né? Então, desenvolvimento orientado para o transporte, com ciclovia, com corredor de ônibus central à esquerda, com amplas calçadas, fiação enterrada, arborização e paisagismo, né? Essa obra está em andamento, está demorando muito por causa da desapropriação, mas está em andamento, está prevista, e ela cria, Marcelo, um outro paradigma de avenida, que não é uma avenida para encher de carro e ficar com trânsito, mas é uma avenida caminhável, né? Que você pode ter mobilidade ativa, lojas na calçada, moradias e escritórios ao redor e o corredor de ônibus central. Então, é um desenho, uma concepção de desenho que inverte um pouco isso e faz um paradigma entre o que era a avenida antiga, lá dos anos 90, do Paulo Maluf, discutida, que foi construída aqui, e o que é hoje, né? Quando eu pude participar do desenho da ciclovia da Faria Lima, o trecho mais difícil de fazer era no trecho novo, porque não tinha canteiro, né? Não tinha qualidade de segurança de pedestre, que era uma via de 5 faixas, 4 faixas, né? A avenida mais antiga ela era mais amigável ao pedestre, amigável ao ciclista. Então, mudar essa tipologia é importante. Não adianta só deixar no papel a ideia, Marcelo, mas o projeto tem que trazer essa concepção nova. No caso, em tela, a operação urbana financiaria isso. Então, o recurso é direto, né? O recurso é o recurso do CEPAC, do potencial construtivo adicional, da venda de potencial construtivo adicional, e ele financiaria isso. Financiaria isso não só, também outras obras de mobilidade e de equipamentos públicos. Quem sabe até um dia o VLT de novo volta à pauta, a ciclovia substituiu ele, mas talvez o que daqui 20 anos seja necessário, ainda tudo isso pode... Assim, eu não sei se o VLT acho que não volta à pauta. Por que o VLT não volta à pauta? Porque o VLT estava pensado como a linha 20 do metrô. Ah, tá. A linha que agora ligaria a linha 5 lá em Santa Amaro, lá em Baixão, passando pela Faria Lima inteirinha, indo para o CEAGESP, ligando na Leopoldina, lá do lado da Leopoldina, lá na estação Lapa. Uhum. Estação Leopoldina, perdão. Né? E a capacidade de carregamento hoje, porque esse eixo se adensou completamente pelo novo plano diretor, etc., é muito maior. Então, o VLT não daria mais conta da capacidade de viagens necessárias. Então, teria que se fazer por subsolo. O que é engraçado, porque ela é paralela à linha de metrô da Marginal Pinheiros, né? Pois é. Não sei se Muito o mais bem. está ok, mas me diga aí o que você gostaria de complementar. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Quer abrir o microfone ou passo por uma próxima aqui? Ele está de acordo, obrigado, dê um joinha. Obrigado, tá certo. Obrigado. Eu queria puxar um assunto que você também traz na aula, a questão dos projetos estruturantes e os projetos de qualificação. E um pouco como que você interliga isso, como você articula, você começa por um, por outro, qual é a relação entre eles e como que a gente pode pensar projetos estruturantes, projetos de qualificação no financiamento? Perfeito. Eu coloquei essa classificação, que não é minha essa ideia, é uma ideia que remonta ao plano diretor de 2002 de São Paulo, feito pelo Jorge Wilhelm. Né? Que ele não falava em projeto, ele falava em setores urbanos. Ele fala projetos por quê? Porque eu transformei isso numa conta. Né? Uhum. Qual é a conta? O dinheiro que a gente precisa para um projeto estruturante é muito maior do que um projeto qualificador. Né? Mesma operação urbana. Então, por exemplo, criar um corredor de ônibus, estava conversando com Mariana ontem, vou dar esse exemplo, Mariana. Um corredor de ônibus de transporte público numa cidade, que a gente queira aplicar o DOT, ele custa em torno de 50 milhões o quilômetro. Uhum. Corredor à esquerda, com pavimento rígido, embarque e desembarque com segurança, acessibilidade, faixas, travessias, semaforização, desapropriação da terra. Tem município que a terra vai ser mais barata, tem município que a terra vai ser mais cara, mas assim, vamos generalizar que seja mais ou menos 50 milhões de quilômetros. É bastante dinheiro, 50 milhões, né? Por outro lado,
trocar as calçadas de uma avenida e fazer uma ciclovia vai custar muito menos que 4 milhões o quilômetro, ou seja, 1/10 do preço. Né? Deixar a calçada acessível e criar ciclovias qualificam o espaço urbano. Uhum. Criar um corredor, você faz um estrago, mas você estrutura o espaço urbano. E aplica o DOTS, por exemplo. Então, quando eu falo estruturante e qualificador, é um pouco isso, saber que categoria é o seu projeto. Porque não adianta você fazer um projeto e pegar financiamento se o seu projeto vai custar muito mais caro do que a sua cidade, do que o seu município tem capacidade de financiar. A saúde fiscal do município e a sua capacidade financeira é muito importante, não só para ter dinheiro, recurso, como principalmente, Ramiro, para tomar empréstimos. Sim. Né? Para o BID chegar no seu... Estou fazendo um trabalho lá em Aracaju, em Sergipe, junto com o IAB, voltado à primeira infância, crianças e mobilidade. Super legal esse trabalho, bem curioso. Lançamos um guia, fazer propaganda do Instituto de Arquitetos do Brasil, para quem não conhece, propaganda institucional, mas o IAB... Põe o link depois, se você já tiver um. Acho que não sei, acho que a Mariana consegue, Mariana, plataforma arbo.org.br, tem os guias lá. A gente traduziu e adaptou guias de políticas públicas e para bairros amigáveis da primeira infância. Se é bom para as crianças, de 0 a 6 anos, é bom para todo mundo. Essa era a lógica. Então, muita segurança viária, muita sinalização, espaço público como espaço lúdico, sistema de transporte coletivo acessível, né? Rotas históricas, etc. E o BID está financiando lá em Aracaju. Por que eu falei disso? Por causa que o BID botou milhões, assim, centenas de milhões, são 385 milhões de reais, é bastante dinheiro, né, para fazer uma perimetral, uma avenida gigantesca que vai do centro até a área norte da cidade, cortando mangue, matando caranguejo, tudo que você pode imaginar, né? Projeto que acho que nenhum aqui da sala faria. Mas financiou. Para fazer isso, a Aracaju teve que passar por um processo de saneamento de suas finanças, né? E de organização administrativa muito grande durante anos. Então, uma ideia... Ser capaz de ter... Para ser capaz acesso. de tomar esse financiamento, que ele tem que fazer a contrapartida no mesmo valor. Tá? Porque financiamento de Banco Mundial ou BID, ele bota 100 milhões, você bota 100 milhões. Ele bota 50, você bota 50. Né? É a famosa, vamos dividir a conta. Uhum. E para o município fazer isso, ele tem que estar com a finança saneada. Né? E aí sim, aí um projeto estruturante vale a pena, porque você vai tomar muito tempo, muita energia, com muitos agentes, para sanear suas finanças, correto? Vai ter que falar com o secretário de finanças, o prefeito vai ter que trabalhar. Às vezes, não é nem numa gestão que isso acontece, é na outra gestão, né? A gente sabe que, às vezes, as experiências políticas, elas cortam as operações de desenvolvimento e planejamento no meio de gestão, mas a gente precisa disso. Né? Então, projetos estruturantes, pessoal, precisa de muito suor para a gente conseguir o financiamento. Já o qualificador é mais tranquilo, né? Criar equipamento, fazer calçada, fazer espaço público, urbanismo tático, ciclovia, ciclofaixa, né? Melhorar terminais de ônibus, criar bicicletários em terminais de ônibus e em centros de excelência, falando aqui um pouco de mobilidade ativa, né? Ou renovar a frota de veículo, de ônibus, são coisas que qualificam a cidade, né? Sim. É por isso que eu dividi nessas escalas, tá? Acho que é importante a gente ter essa clareza. E uma outra coisa que acho que também é importante, que você menciona um pouco, mas eu queria aprofundar. A gente tem a questão do financiamento para o investimento na obra estruturante ou qualificadora, que é na implantação. Mas a gente também tem, durante a gestão, a gente também tem os recursos que você precisa destinar para a manutenção daquilo, para a operação. E também em geral, são fontes diferentes. O dinheiro que o BID empresta para você fazer um corredor de ônibus, não necessariamente isso está vinculado ao dinheiro para você manter aquele corredor de ônibus funcionando e operando. E aí são mecanismos diferentes, fontes diferentes, e sanar as contas, né, deixar as contas arrumadas, é para pegar, mas é também para talvez manter a capacidade de operação disso. Como que funciona? Vincular Sim, uma coisa com a outra. com certeza. Então, assim, fica uma dica para quem está ouvindo a gente. Um projeto de mobilidade inovador na cidade precisa de uma reforma administrativa para gerar agentes públicos inovadores que cuidem daquele objeto, né?
Não adianta você fazer o corredor de ônibus se você não tiver recurso, muito bem dito, né, para tampar o buraco se tiver um vazamento da Sabesp lá e você vai tampar com asfalto o pavimento rígido de concreto de 40 centímetros e vai estragar tudo, né? Ou não adianta fazer isso se você não conseguir organizar os percursos, porque o corredor de ônibus à esquerda, por exemplo, ele não pode entrar numa rua normal, né? Ele não pode sair do corredor. Ele é corredor, mas é como se fosse um trilho. E a gente já viu no começo dos corredores de São Paulo, há 20 anos atrás, lá na gestão da Marta Suplicy, quando começou isso, aqui em São Paulo, tinha ônibus que saía do meio do bairro e entrava no corredor. E aí não dá certo, porque o embarque é à esquerda, a sinalização é outra, tem que ter ultrapassagem, né? Tudo aquele que depois de 20 anos a gente sabe mais ou menos como tem que ser. Mas no começo era muito difícil. Por quê? Porque o gestor público que cuidava disso não estava acostumado e preparado para fazer a fiscalização, para fazer o controle de horário, para fazer os terminais, como é que embarcavam. Você vai nos terminais mais antigos, tem o terminal Bandeira no centro de São Paulo, por exemplo, para quem conhece, ele foi adaptado, ele não é um terminal feito para um ônibus de embarque à esquerda. O terminal Santo Amaro novo é super bacana, né? Então essas diferenças acontecem, então a gente precisa sim criar esse grupo gestor para isso. Isso repete na ciclovia, na ciclofaixa, no espaço público, né? Eu gosto muito de trabalhar com espaço público, e o problema do espaço público não é fazer, é cuidar, né? Vou dar um exemplo aqui, Mariana conhece bem esse exemplo, o Anhangabaú. Está novinho e está fechado. Parece que o povo está com medo de inaugurar, sabe? De pôr o pé na parede, assim, de estragar, ou de roubarem as fontes de água, entendeu? Por quê? Porque não estão ainda qualificados plenamente para fazer a gestão do local. Porque não é mais a mesma coisa. Um espaço emblemático precisa de gestão. Então precisa criar isso, precisa criar esse grupo. Eu acho que o projeto é igual filho no mundo, né? Você larga o filho, mas você tem que ficar de vez em quando olhando para ele, porque senão ele pode se situar. E qual é a dificuldade, assim? Acho que eu tenderia a dizer que é mais fácil arranjar dinheiro para fazer do que para manter. E quais são essas fontes diferentes? Você cita algumas, mas acho que, por exemplo, tem acho que quem que foi que no fórum colocou aqui? O Renato colocou um monte de exemplo, eu vou trazer alguns exemplos que ele colocou aqui. Acho que ele falou da parte educativa do... Tá bom? Dentro do que estabelece o artigo 320 do Código de Trânsito. Então, por exemplo, educação para o trânsito pode ser financiado por multa. Mas acho que tem outros exemplos que acho que seria legal explorar também. Tá, teve uma parte que cortou da fala que eu não peguei, mas eu vou tentar puxar aqui, você complementa depois, tá? Culturalmente, no Brasil, tem financiamento para a obra. Tá? Eu acho que isso não é um problema. Tem um monte de exemplos que financiam obra, né? A Constituição Federal, os planos diretores e as leis orgânicas dos municípios tratam as obras com muito mais facilidade, né? É muito mais palatável o trato de se tomar financiamento, gerir construção através de obras. Porque é de uma época do Brasil da infraestrutura, né? Da transformação da cidade, etc. Né? Enquanto que gestão não é obra, e é muito mais difícil. Vou dar um exemplo interessante. Já se foi discutido em São Paulo que não podia ter bicicleta, não podia ter bicicletário na cidade. A prefeitura não podia fazer bicicletário, porque cuidar de bicicleta não é responsabilidade pública. Estou falando há quantos anos atrás? 10, 12 anos atrás. Não é nem tanto tempo atrás. Não é. E ontem. É um absurdo. Né? Não é um absurdo. Não é um absurdo porque, de fato, o que é responsabilidade pública? Isso é muito interessante você pensar. Não, cuidar de bicicleta não é. Né? Aí o que aconteceu? O plano de diretor acolhe a bicicleta como meio de transporte. O plano de mobilidade determina, lá em 2012, o plano federal determina que bicicleta é meio de transporte. Né? E é transporte de qualidade sustentável. Portanto, responsabilidade também do Estado. Aí sim, o bicicletário começa a ser responsabilidade do Estado. Olha que interessante essa visão. Né? Você tinha uma coisa descolada, que você não podia fazer, e a partir da lei federal, né, que tem o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, acho que todo mundo conhece aqui, se não conhece, é leitura obrigatória do curso, ou foi, né, indicado, tem que ler, senão não adianta.
Para dar uma dica, tem umas colas do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde tinha a Secretaria das Cidades, que era o Ministério das Cidades, tá cheio de apostila ilustrada, bacana, resumida. Então não consegue ler a lei, vamos na cola, que é legal, mas tem que ler. E só com essa lei, lá no fim de 2012, é que você traz para a pauta, para a mesa dos municípios, a necessidade de se fazer ciclovia, bicicletário. No caso do desenvolvimento urbano, tem um exemplo de São Paulo, que obrigou os edifícios do escritório a terem vestiário e vaga de bicicleta. E aí você começou a construir uma ideia, que em 2021 você fala, é um absurdo não ter isso. Mas era assim até outro dia, né? E tem coisas muito piores, né? Tem coisas muito piores que isso. Gestão de espaço. Não duvido. Né? Gestão de espaço, por exemplo, como é que faz? Quando eu digo absurdo, é assim, por um lado é bom ver como as coisas avançaram, por outro é falar, nossa, como isso impedia a gestão de uma coisa que a gente quer incentivar, mas como que você incentiva com esses problemas jurídicos também, né? Acho que tem essa dificuldade. Esses caminhos a gente tem que saber, porque quando a gente tem uma boa ideia, a gente fala, por que não querem a minha ideia? Sim. Porque não é possível na legislação atender. Então vamos mudar a legislação. Aí para mudar a legislação é outro esforço, né? Sim. É outro esforço. Criar uma legislação mais contemporânea, né? Mais sustentável, mais ativa, é muito importante, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é grave, ó. Você quer ver que interessante esse exemplo? Fazer a pauta do financiamento. Município de São Paulo, estou dando exemplo de São Paulo que eu moro aqui, eu acompanho todo dia na dor e no amor, tá, pessoal? Você dá um exemplo aí da sua cidade. Município de São Paulo, Ramiro, privatizou a Zona Azul. Certo? Qual é a consequência disso? Dinheiro para o município de São Paulo. Eles vão cuidar e boa. E se eu quiser tirar vaga de carro para fazer ciclofaixa, Ramiro? Eu vou ter que pedir autorização para o concessionário da Zona Azul, porque eu vou diminuir o número de vagas que ele para e dá reequilíbrio contratual? Aonde fica a discricionariedade do prefeito, do secretário de transporte, em querer fazer um sistema cicloviário compartilhado, se eu não tenho mais autonomia de tirar a Zona Azul? Será que isso foi tratado no contrato? Eu estava discutindo isso com um colega, parece que não, né? Parece que não. Então, aquela coisa de fazer ciclovia à torto e direito vai ser mais difícil agora. Por quê? Porque tem um concessionário que tem vagas paradas. Quantas publicações, quantos textos já escrevi que é muito melhor tirar o carro da rua e botar as pessoas, né? Você, Cidade Ativa, quantos trabalhos fizeram sobre isso? Né? Quantas palestras assisti de vocês falando sobre isso? Mas agora isso está monetizado, Ramiro. Tem um cara que ganha dinheiro quando o carro está lá. Como é que fica essa história? Então, se não tiver, se for tirar, vai precisar pagar, talvez. Então o tiro sai pela culatra, né? Você pega para pegar dinheiro, você tem que devolver dinheiro. Olha que curioso. Então, abrir um pouco a visão para a gente poder entender esse processo. E aí você falou de como justificar um pouco o investimento para fazer uma intervenção, né? Acho que na fala anterior você comentou, precisa mudar uma lei ou mudar um processo ou fazer alguma coisa que permita você implantar o projeto. E aí eu diria até que começa a fazer parte do projeto. Se a gente entende o projeto no começo da aula como essa coisa mais ampla, essa ação inicial de mudar a legislação pode ser que vire parte do projeto. Ela é essencial para que o seu projeto ganhe vida. Eu queria abordar um pouco como justificar um pouco esse investimento, ou eu consegui, ou vou conseguir um recurso se eu adequar minhas finanças, ou vou conseguir um recurso se eu fizer, por exemplo, que também tenha uma calçada junto com o investimento no ônibus, aí eu acesso um financiamento. Acho que se puder abordar um pouquinho como justificar um pouco para fazer e para gerir e para manter essas ações, como amarrar tudo isso nesse projeto. Não, perfeito. Então, assim, se eu quero fazer um projeto estruturante, eu tenho que fazer isso que você disse. É mais trabalhoso. Eu tenho que arrumar minhas finanças, eu tenho que buscar financiamento externo, vai custar milhões e por aí vai, né? Você vê, por exemplo, o exemplo da cidade de Hortolândia, na região de Campinas. Não sei se tem alguém de Hortolândia aqui. Tem alguém, será, de Hortolândia? Bom, se tiver, Acho que tinha alguém que trabalhava em Hortolândia, não sei se está aqui hoje, mas que trabalhava em Hortolândia, mas morava em Sumaré ou ao contrário. Então... Sim. Hortolândia fez um processo, conseguiu um dinheirão da CAF, do Banco Andino. Né? A CAF é o banco,
CAF Comissão Andina de Fomento. É o BID da América Latina, vamos dizer assim, né? Uhum. Conseguiu um dinheirão para fazer meio ambiente e transporte também. Por que conseguiu esse dinheirão? Porque precisava drenar a cidade e aproveitou que a MTU, a Empresa Municipal de Transportes Urbanos, fez o corredor de ônibus Sumaré-Campinas, que sangra por Hortolândia e passa por ali. E criou uma grande avenida com um corredor de transporte, né? Uhum. E articulou a esse projeto, tem um corredor de transporte, a cidade está ligada ao centro de Campinas, vai adensar a cidade, adensamento aumenta a ocupação territorial diminui a permeabilidade, eu tenho mais possibilidade de enchente, eu preciso drenar a cidade. Então, construiu um projeto, tá, que justifica tudo, da qual o transporte está participando, porque existe uma previsão de adensamento populacional, haja vista a facilidade de transporte, e conseguiu um dinheirão para criar piscinões. Só que os piscinões de Hortolândia não são piscinões, são parques. São lagos que alagam e secam, que são piscinões que retêm a água dos córregos que cruzam a cidade, né, drenando bem a cidade, e aí ficam discutindo com o Sumaré, porque chega na porta do Sumaré, o córrego para, e o Sumaré tem que fazer obras, não fazem, sabe? Porque córrego é uma coisa estadual, né? Não é uma coisa municipal. Porque eu tenho um outro município, se não quiser fazer, como é que você escoa água? Então ele justificou isso através disso. Então você tinha meio ambiente, você tinha drenagem, você tinha adensamento, você tinha transporte. Você tinha 4 questões. E aí, calcado nisso, esse recurso veio para o município. E quem puder conhecer, está lá, as obras estão prontas, são parques imensos, são super bacanas, deu uma valorizada imensa na qualidade do município, junto com o corredor da MTU. Então, você precisa entender o tamanho do seu projeto, ele é maior. Agora, quando é menor, da calçada que você falou, aí a conversa é com o prefeito, né? Quer fazer, vamos fazer, é o dinheiro da fonte 00, que é a fonte do IPTU, que é a fonte do ISS da cidade, das taxas, do repasse do IPVA, né? Tem cidade, citar o exemplo de Ilhabela. Tem alguém de Ilhabela no curso? Não sei. Ilhabela é a cidade mais rica do Brasil hoje por causa do royalties de petróleo de São Sebastião e Ilhabela, que eles dividem. Um está de frente para o outro, só que São Sebastião vai de Barra do Una até a divisa com Caraguá. E Ilhabela é só a ilha. Então, e a Ilhabela não sabe o que fazer com esse tanto de dinheiro, né? E aí não vem, o financiamento vem de onde? De royalties do petróleo. O que a Ilhabela precisa fazer? Ela pode sair fazendo? Não, ela tem que fazer um plano diretor estratégico para poder aplicar esse dinheiro. Poxa, fazer um projeto desse tamanho? É desse tamanho. Por quê? Porque o royalties do petróleo, que é um dinheiro que vem nacional, né? Vem da União, ele exige uma lei específica de aplicação vinculada ao plano diretor. Macaé, no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Nos corredores de transporte de Macaé, está tudo no plano diretor, plano de mobilidade. Se não fizer, não justifica a aplicação. Então, quem está ouvindo a gente, é muito mais interessante a gente ter a clareza do que a nossa cidade tem, ter projetos preparados, porque às vezes pinga um projeto desse, você não tem dinheiro lá, né? É mais vergonha não fazer do que fazer errado, né? Ou fazer errado do que não fazer. Você não pode fazer. Você não pode fazer porque você não tem marco legal para usar esse dinheiro. Sim. Então, é importante cada município aí entender a sua escala, entender o que quer fazer e deixar isso pronto. Às vezes tem obrigação legal, como você citou, às vezes é uma conversa com o prefeito, né? A gente tem problemas com a pandemia de custos dos municípios voltados 100% para a saúde e essas questões. Então, a gente teve uma pausa nesses projetos urbanos vinculados à mobilidade. Mas eu quero crer que a partir do fim desse ano a gente vai voltar a isso. Só que não volta da noite para o dia, pessoal. Então, a gente tem que fazer como? A gente tem que preparar esses projetos para quando esse recurso voltar para o campo da mobilidade, por exemplo, a gente possa aplicar bem, né? Isso que é o projeto que determina o recurso, o fundo, o valor, o tempo e a motivação. Sobre esse aspecto, tinha também o Renato Campestrini também colocou no fórum essa semana ele colocou uma questão sobre o Avançar Cidades, que é o programa de mobilidade urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional. E acho que traz uma questão sobre isso, exatamente isso que você estava falando no âmbito municipal, que é a obrigatoriedade de se ter plano de mobilidade aprovado para poder fazer ou acessar recursos. Ou pelo menos isso era como foi estruturado a lei. Você pode abordar um pouquinho como foi estruturado e onde a gente está nesse momento? Tá, então assim, os planos de mobilidade eram obrigações, eles foram adiados, tá? Eles foram adiados foram adiados em 18, era até 18, Era até 18, ficou para 22. Era 18, foi para 21, acho que agora. 21, Justamente.
mas por causa da pandemia pode ir mais um pouco. De fato, era isso. O plano de mobilidade era o passe, vamos dizer assim, para que o município pudesse, sem garantia, claro, acessar recursos federais para obras, né? E aí, recursos federais são o quê? São financiamento direto, como eu falei, emenda de deputado, como eu falei lá na nossa aula, né? Tinha lá uma lista de questões. Então, assim, foi um corre no começo, para todas as cidades fazerem plano de mobilidade. O prazo era 2015 inicialmente. E aí saiu todo mundo fazendo de qualquer jeito. Eu participei de alguns e hoje eu vejo com mais clareza isso. Tem plano de mobilidade que não serve para nada, que era só uma carta formal para acessar o recurso, né? Se você revisitar essa cidade hoje, respeitando o nome da cidade, tá? Para não ter problema. A demanda é outra. Ainda bem que eles não acessaram o recurso, porque a demanda é outra, inverteu a demanda, né? Então, assim, o plano de mobilidade ele tem que estar vinculado com o plano diretor. Ele não é uma peça à parte, tá? Porque a mobilidade, você corre atrás do adensamento, Ramiro, ou o adensamento se utiliza da infraestrutura? Qual que é efeito Tostines, né, que a gente chamava? Sim. Qual que você escolhe? Pois é. Qual você escolhe? Então, assim, como nós temos escassez de recurso, talvez o mais correto é que o plano diretor da cidade adense onde tem infraestrutura e depois complemente. E não crie áreas de adensamento sem infraestrutura, para ter que gastar mais recursos. E esses planos de mobilidade naquele momento não falavam sobre isso, né? Mas eles eram mais o quê? Mais peças formais para que credenciassem, essa é a palavra, o município, a obtenção do recurso. Agora, o recurso que o município está credenciado é o que está lá no plano de mobilidade. Será que ele está desenvolvido? Será que ele está com boa reflexão? Está bem planejado? É isso mesmo que a cidade tal e qual quer? Sim. Às vezes não é, né? Quantas vezes eu vi plano de mobilidade que o item 1 da planilha anexa era asfaltar a cidade? Isso não é. Não duvide. Interiorzão de São Paulo, você não duvide. Não duvido, não. Eu fiz plano de mobilidade e a pressão para que isso acontecesse também. É o item 1 da asfaltar a via, ficar tudo arrumadinho. Não dá. Não dá. Ao mesmo tempo, a gente está agora numa situação que nem tem plano e você, às vezes, consegue acessar. E aí, muitas vezes, o que se consegue acessar é esse item 1 também, né? Porque é o que libera. Está lá no plano diretor de São Paulo, recurso do Fundub, Fundo de Desenvolvimento Urbano, até 30% da mobilidade. Deram um nó de pingo d'água que usou todo esse dinheiro para asfaltar na véspera da eleição. Tá lá, tá aqui, ó, tá asfaltado. Vocês podem andar aqui para dar onde veio o dinheiro? Do Fundurb. De qual? Dos 30% reservados para a mobilidade. Encheu o cofre de dinheiro. Gastaram com asfalto. Podia ter feito ciclovia, podia ter feito mais terminal, podia ter feito uma calçada mais bem elaborada, mas não, foi com asfalto. Então, essas questões a gente tem que debater, a gente tem que saber criticar, entender por quê. Tem pressão? Tem. Se nós estamos aqui num grupo de gestores técnicos, saber lidar com essa pressão é muito importante. Sim. Se além de gestores técnicos, também somos gestores políticos, a gente tem que saber as prioridades, entender que existem prioridades a curtíssimo, curto, médio e longo prazo. E tratar a mobilidade nas suas escalas corretas. Acho que isso também é uma dica para o financiamento. O Marcelo trouxe duas coisas aqui no chat, não sei se você quer, Marcelo, abrir o microfone e falar. Acho que você fala da vontade política e do achismo técnico nos planos de mobilidade. Você quer elaborar um pouco no microfone? Eu queria ouvir os participantes um pouco. Estou ouvindo muito o Ramiro, viu, Ramiro? Eu vou pedir e falar, cadê o pessoal? Vamos fazer pergunta, vamos participar, porque eu acho que o importante, a oportunidade desse momento aqui nosso é participar, né? E toda pergunta é boa, tá? Não tem que ter vergonha nem achar que a pergunta é ruim. Acho que a Paola podia preparar uma também. O Marcelo está sem microfone no computador. Então, a Marcelo pergunta se a vontade política influencia. Sim, muito influencia. Né? A vontade política de quem elabora o plano e como amarra esse plano, né? E também a vontade política de quem herda esse plano e que vai implementar a obra. Vale lembrar que quem trabalha no poder público sabe que quem elabora o projeto, o prefeito que elabora o projeto não é necessariamente o prefeito que executa o projeto. E às vezes não executa na mesma gestão, espera a outra gestão para acontecer. Né? A gente sabe disso. E aí você passa
4, 8, 12 anos e o projeto não sai, a demanda da cidade muda, porque a cidade é um ser vivo, ela vai, né, se transformando, e às vezes aquele projeto caduca. Né? Então a gente tem que ter essa clareza. Então, às vezes, a gente pode ter, no plano de mobilidade, tempos a curtíssimo e curto prazo, projetos a médio e longo prazo, categorias diferentes. Arriscaria citar que os primeiros são qualificadores, como você colocou, né, citando o que eu coloquei na aula anteriormente, e que o médio e longo necessariamente são estruturantes. Né? Linha 6 do metrô em São Paulo era para estar pronta já. Ela parou faz 6 Há 3 anos. 6 anos que ela parou, né? Voltou agora. E a previsão é 25. 25 é 12 anos, 13 anos de onde ela começou. E eu não sei se ela vai começar. Vai estar pronta em 25, né? E aí você tem um monte de coisa esperando em volta. Você tem terminal, edifício garagem, no plano diretor, adensamento com CA alto, tudo lá. E cadê? Cadê o metrô? Não chegou. Então, plano e projeto, implantação são coisas que não podem brigar. Tem que tentar ao máximo fazer com que eles andem bem em conjunto. Então, a vontade política, Marcelo, é fundamental para que isso aconteça. Tá? Às vezes a gente tem gestões que dão foco no planejamento e a gente tem que aproveitar, e tem gestões que não, né? Tem gestões que não focam no planejamento. Então, precisa ter essa clareza na hora que começa. E a boa conversa com o prefeito para isso. O achismo técnico existe em todo lugar. Eu acho que não é um achismo, eu acho que é falta de profundidade das questões, né? De como trata as questões. Porque um bom técnico tem responsabilidade, tem ética, e se não sabe, tem que saber onde vai pedir ajuda. Né? Tem literatura para isso, existem assessorias técnicas para isso, existe grupos de fomento. Então, a gente pode muito bem. O que não pode é fazer uma licitação valendo 50 mil reais para fazer um plano de mobilidade porque eu preciso cumprir prazo. Isso não pode. Não vai ficar bom. Não vai ficar bom. E acho que também tem que falar, emendando nisso, acho que o achismo técnico, ou todos esses instrumentos, ou a consultoria, se você faz um processo participativo consistente também, com diversos atores locais e população envolvida, a gente consegue também, né, garantir que algumas vozes aí que não, às vezes, quando fica só no espaço técnico, sem o participativo, também a gente tem problemas aí no processo. É essencial, sabe por quê? Porque o técnico fica na bolha, né? Nós somos técnicos, somos habilitados a isso. Não, tem que oxigenar. Tem que trazer gente de fora, trazer consultorias, né? Fazer workshops. Está cheio de instituição no Brasil que faz isso de graça para vocês, é só convidar. Grupos organizados. Grupos organizados, sem citar nomes para não fazer propaganda aqui, mas tem vários que vão no seu município, pagam lá o consultor, faz uma palestra de sensibilização, tem grupos que fazem revisão de projetos, sabe? Revisão crítica para workshop de revisão, tem gente que tem cartilha, que tem documento pronto, template de projeto pronto, que dá assessoria jurídica, assessoria econômica. Olha, não falta oportunidade, não falta oportunidade. Agora o técnico tem que querer, né? Tem que sair do seu ego ali, da sua bolha, e colocar o seu filho na rua para ver o que acontece com ele. Se ele é bom mesmo, se ele vai apanhar e ficar fraco, e aí vai avançar. Para cidades médias acima de 100 mil habitantes, tem muita instituição que dá assessoria técnica, muita mesmo. Eu já fui contratado por várias para fazer isso e sou parceiro de várias nesse processo. Então, acho importante usar essa janela para pedir auxílio aí para quem pode ajudar. E também os grupos nas cidades, falar com ONGs e organizações, associações de pedestres, de ciclistas, de taxistas e todos que possam ser ouvidos e que tenham o seu ponto de vista, e que aí fica o poder público no papel de moderar essas conversas e achar um equilíbrio entre demandas que às vezes são complexas de coexistir, mas sempre existe uma forma de fazer. É uma questão de moderar e de chegar em soluções também. Perfeito. Tem um ponto aqui da Luciana, não sei se a Luciana, ela colocou já a questão no chat aqui, se quiser abrir o microfone também, a Paola, acho que eu vou pedir para ela abrir o microfone, se ela puder. Gustavo, a Luciana de registro. Gustavo, você comentou sobre os... Acho que ela ia falar, desculpa te cortar. Fala. Então fala, Luciana, por favor.
Então, Gustavo, minha pergunta ali eu coloquei que você comentou sobre os desafios do transporte de cargas, né? Então, eu queria uma orientação para a cidade igual a gente, que ainda não regulamentou essa circulação de caminhões, né? Porque a gente tem reclamação de moradores, às vezes tem solicitação de lojas que querem uma vaga de carga e descarga na frente da loja, comércio, reclamação dos munícipes, reclamação de outro lado do comércio. Como que a gente regulamenta essas coisas? Organiza? É muito importante a carga, Luciana, no dia a dia da cidade, porque ela causa impacto, né? E, e aí vira briga, né? De comerciante com morador. Então, é muito importante, isso é assunto prioritário. Por que também? Porque a depender da estrutura da cidade, a entrada de carga na cidade, ela prejudica o dia a dia da cidade. Eu não sei se o seu município... Eu tive uma vez só em registro, mas faz muitos anos atrás, para não dizer mais de 15. Então, eu não vou me arriscar a dizer se eu lembro de registro. Mudou bastante. Eu fui no KKK lá, achei o máximo, adorei quando inaugurou. Isso. Mas assim, se a gente tem uma zona industrial na cidade, e a cidade, ou uma rodovia que cruza a cidade, que é o caso de muitas cidades paulistas, né? A gente tem que ter esse diálogo com a Artesp, no caso, que é algo do governo do estado que cuida de rodovia, ou no planejamento para saber onde são esses bolsões de produção. Porque você tem vários tipos de carga. Você tem, por exemplo, no interior de São Paulo, que tem as usinas de cana, que tem carreta de treminhão de cana que passa no meio da cidade, e causa poluição, e causa barulho, trepidação, trinca na casa, atropelamento, pega ciclista desavisado e por aí vai, né? Você tem rodovias que tem uma passagem muito grande, da qual a rodovia é via de trânsito rápido da cidade, onde aumenta o número de acidentes, quantas rodovias com semáforo eu já não vi nesse estado afora, né? Da qual o município tem que fazer isso. Então, existe aí, quando tem rodovia, você tem que obrigar, maneira de falar, tá? Você tem que pedir para o governo do estado auxiliar o município e criar um anel viário, criar soluções de sinalização, de segurança viária para pedestre, né? Para que eles ajudem. No que tange à produção e ao comércio, que a questão que você citou, o próprio município tem autonomia para fazer isso. E como é que você faz isso? Você faz um plano de circulação. O plano de mobilidade, por exemplo, tem um capítulo sobre cargas, né? Então, vai ter horário para carga e descarga? Vai ter horário. Vai ter vaga para todo mundo? Não, não vai ter vaga para todo mundo. Vai ter vaga de zona marrom, que é a vaga regulamentada para carga? Vai. Aonde vai ser? Vai ser perto do calçadão da cidade? Ou vai ser perto ou uma e duas ruas na cidade? Lembrar onde que a carga para descaracteriza a rua. Não sei se você conhece São Paulo, mas na borda do calçadão de São Paulo, todas as vias são vias que param caminhões para carga e descarga. Aqui é regulamentado só à noite. Mas mesmo à noite, isso deteriora de um tanto a rua. Estraga o pavimento, estraga a drenagem, quebra a calçada, tem perigo de assalto, porque tem umas questões ali de tentativas de furtos, etc. Então, o município pode regular isso. Eu acho que a primeira coisa, se é comércio no centro, chama uma reunião na prefeitura, faz o que o Ramiro falou, escuta a dor do comerciante, a dor de quem mora lá, o patrimônio, e tenta fazer um plano de mitigação. Você vai sofrer muito, vai tomar muita pancada no começo, mas é um trabalho que dá certo, mas ele tem que ser entendido a médio prazo. Não vá querer mudar a fórceps do dia para a noite, né? O seu prefeito não vai gostar, nem você. Acho que tem que fazer uma conversa, mostrar cenários, olha como é na cidade tal, né? Pega, traz o benchmark de outra cidade. Ah, mas é só à noite eu pago hora extra, essa é a desculpa, o funcionário vai abrir a loja, tem que pagar hora extra. Então, tá bom, então vamos reduzir o horário de abertura do comércio para o público e botar na primeira hora ou na última hora. Tem alternativas, começa devagar, Luciano, começa devagar discutindo isso, porque os comerciantes não vão bater mais. No caso da rodovia, a Artesp vai lá e pede ajuda, eles têm obrigação de te dar, porque tem uma regulamentação compartilhada. Mas é fundamental. Quantos habitantes tem registro? 56 mil. 50, uma cidade pequena, não é uma cidade média. Você Mas é cortada pela BR-116. Sim, você tem que pedir dinheiro para a Artesp. E bobeou para o DENIT. E nas áreas residenciais, assim? Questão da circulação dos caminhões. Então, você tem que fazer restrições, tem que fazer os fluxos dos caminhões.
Caminhão grande de entrega não pode entrar em via local, ele vai trincar a casa. Você tem que colocar nas vias arteriais, no máximo em vias secundárias. Você tem um plano viário da cidade pronto? Temos. Tem. Então você vai pegar esse plano viário, faz uma revisão nele, vai aplicar, vai excluir vias locais e vai criar rotas, né? Por exemplo, SUV, né? SUV não, como é que chama? VUC. VUC pode entrar em ruas locais. Treminhão não pode. Né? O carretão da Casas Bahia também não pode. Casas Bahia que desça o móvel para um VUC e o VUC entre. Mas para isso você tem um plano de classificação viária e o plano de mobilidade te resolve isso. Então, o plano de classificação viária, o que é local, o que é secundária, o que é arterial, o que é trânsito rápido. Depois, tipo de capacidade de caminhão, porque isso está atrelado, não sei se vocês sabem, à capacidade do pavimento, né? A durabilidade do pavimento, que é dinheiro público, pago com sofrência todo dia, todo ano, está vinculada ao número de passagens e à carga que vai em cima. Então, sim, aí chega a reclamação, tá trincando asfalto, tá trincando a casa. Tá... Então, choveu, abriu um buraco, por quê? Porque passa caminhãozão em cima, e o pavimento não está dimensionado para isso. Então, você vê que interessante, uma reclamação do comerciante vira uma justificativa técnica, aí você fala para ele, se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que aumentar o IPTU. Vou ter que aumentar o IPTU da tua rua, da tua loja. Vamos dobrar o teu IPTU. Aí o pau vai comer, desculpa da palavra. Aí que a discussão vai ficar boa. Você tem que voltar com essa discussão, ter essa habilidade de voltar. Por quê? Eu vou ter que fazer reforço de pavimento. Isso custa muito dinheiro. Né? Fica tranquilo, vai devagar que você consegue. E eu acrescentaria também, me metendo aqui, eu acrescentaria que é também bom prevenir e, na hora de fazer ou revisar o plano diretor, ou ver o plano diretor que existe para registro, que também se restrinja certas áreas para que alguns tipos de indústrias que demandem, por exemplo, um treminhão, elas estejam não atrás da única, né, que não tenha que cruzar uma área residencial. Então, que você, de alguma forma, pense como que você vai alocar as áreas e que infraestrutura que vai dar suporte para essas atividades também. Quer ver? Todo prefeito... Ao mesmo tempo, não jogar na área central, né? Assim, todo prefeito é doido para fazer distrito industrial para trazer empresa e gerar emprego. Né? Nessa conta, ele tem que outorgar ao dono da terra, ao loteador, um pavimento qualificado, porque senão vai sobrar para ele fazer. E aonde está localizado, está ligado direto com essa rodovia, com a BR, no caso, né? Isso tudo faz parte do planejamento. Por isso que eu falei mais cedo sobre a vinculação do plano diretor com o plano de mobilidade. Não são cartas separadas. A mobilidade é filha do plano diretor. Ele é a mãe de todos. Isso é importante colocar aqui para todo mundo. Tá certo, obrigada. Paula, quer falar aqui? Vou pegar, então, um espacinho para aproveitar para trocar aqui com vocês, né? De novo. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, prazer. É uma honra estar aqui, então, fazendo pergunta para o Gustavo, né? Nessa conversa toda, me veio uma reflexão sobre o desafio que é compatibilizar o que é prioridade técnica e o que é prioridade política no momento de implementar o que foi estabelecido num plano de mobilidade, principalmente assim, daí a minha visão de técnica que participa dessas equipes de consultoria, porque tem os critérios técnicos, eles são estabelecidos e muitas vezes eles são resultados de modelagem, né, que com todos os dados que a gente consegue durante a elaboração dos planos, e quando a gente altera essa ordem de implementação, por isso que nos planos aparece uma ordem tão detalhada, na hora de implantar, o resultado pode acabar sendo pior do que aquele cenário que levou à elaboração do plano e a proposta, né, dessas de outros políticas, planos, projetos, ações para melhoria. Então, acho que eu gostaria de alguma reflexão sobre isso, assim, como compatibilizar, como fazer esse meio campo. Paula, obrigado pela pergunta. Eu acho que é bem o cerne da questão que a gente está discutindo e colocarei uma terceira via, que é o tempo sobre isso, né? Que a discussão política e a discussão técnica, elas
eu vou ser gentil, não necessariamente tem tempos parecidos, tempos idênticos. Elas geralmente têm tempos diametrais, né, invertidos. Por quê? Porque toda essa reflexão que você fala, essa montagem, essa avaliação, essa modelagem, recolher os dados, nós temos um país que nós temos muito pouco dado para trabalhar, né? O dado é muito geral. A gente já faz 2 anos que a gente não tem IBGE, né, que era para ser feito em 19, para publicar em 20, nós estamos em 21 e nem começou. O dado é um macrodado, então demora muito para se fazer um projeto correto, um projeto adequado. E você recebe uma pressão política que tem que ser para ontem, tem que ser para amanhã, né, o desenvolvimento. E muitas vezes, aí vamos botar o assunto do financiamento, Paula, que quando você não tem o financiamento, até você conseguir esse financiamento, aquele dado que você modelou lá atrás, ele já foi superado por outras questões, né? Então, esses projetos têm que ser feitos assim com muita cautela e por partes, né? Para cidades médias e pequenas, eu sempre sugiro a gente fazer projetos e usar o urbanismo tático como ferramenta, testando e fazendo, não esperar para aparecer, né? Para cidades médias e cidades grandes, eu acho que tem que investir em dado e atualização constante desse dado, que ao se formatar o projeto naquela prioridade política que você cita, eu possa ter clareza do que ele vai, qual é a benfeitoria que eu vou fazer, e se por algum acaso mudar a prioridade, eu posso reverter isso ou facilmente atualizar isso para poder trazer o benefício para a cidade. O que não dá é para você querer implantar projetos que você fez há 5, 10 anos atrás, da qual a demanda da sociedade naquele momento era outra, né? E esse projeto você vai gastar o recurso e não vai encontrar muita benfeitoria. Então, acho que é uma pergunta importante. Você colocou a questão técnica, a questão política, eu colocaria o tempo e o recurso, mais 2 questões, para que nesse quebra-cabeça a gente consiga ir levando os 4 ao mesmo tempo e tentando resolver. A gente tem ferramentas temporárias e táticas para isso, ações táticas, e a gente tem ações estruturantes. Eu acho que isso precisa ter muita clareza mesmo, Paulo. Não sei se eu respondi o que você estava pensando. A questão não é responder, é mais contribuir na reflexão, né? Porque não tem resposta certa para isso, né? É mais uma reflexão. Tá. Eu sei que você já me ouviu falar muito, mas não apareceu nenhuma pergunta mais aqui no chat. Eu tenho uma última para você explorar um pouquinho. Que eu queria que você talvez explorasse um pouco numa nota mais positiva, vamos dizer assim, exemplos de, não sei se seriam exemplos mais criativos ou de inovação, onde financiamento e gestão são integrados. Eu acho que você cita um exemplo dos pedágios urbanos numa das partes da aula, mas acho que eu saiba só Londres que tem de fato implantado, talvez outros municípios, mas acho que o exemplo mais clássico é o de Londres, e é uma questão da gestão e financiamento que eles andam um pouco juntos. Não sei se tem outros exemplos ou quer explorar esse. Inovação, criatividade, como financiar e gerir ao mesmo tempo. Tá, a gente tem algumas, você falou do pedágio urbano, né? A gente tem algumas questões vinculadas à mobilidade. Eu vou acrescentar o uso intensivo do sistema viário, né? Que é uma questão que pouquíssimos municípios exploram. Para quem não conhece, o que é o uso intensivo do sistema viário? É cobrar o uso do sistema viário para aquilo que ele não foi feito a priori, ou aquilo que não foi gerido, ou, como algumas cidades têm tentado fazer, cobrar para aquilo que não é de interesse público. Isso surgiu, a discussão na primeira vez, com a questão do Uber, né? Há quantos anos atrás? Aí, há uns 7 anos atrás, e a relação de Uber com táxi. Vocês lembram bem dessa briga? Isso foi no país inteiro, não é privilégio de nenhuma cidade. E aqui em São Paulo se cobrou uma taxa do Uber, que é pelo tempo que ele roda. Se ele está usando o sistema viário, que é um patrimônio público, portanto, ele tem que dar uma parte do que ele ganha para a municipalidade, né? E eu cito esse exemplo na aula, no sentido de usar esse dinheiro, por exemplo, para incrementar o transporte público. Quando eu falo de tarifa, né? Porque tarifa zero, da onde vem a tarifa, o dinheiro da tarifa, né? Porque ele é zero para o seu bolso, mas não é zero para a conta do município que cobra através de impostos, né?
Então, você não paga, você vai pagar de qualquer jeito. Você tem que tomar cuidado com isso, com essa discussão. Porque vai aumentar o seu imposto, vai aumentar o seu IPTU, vai aumentar o seu IPVA e tudo mais, né? Então, você tem algumas discussões. Por exemplo, IPVA é uma discussão. IPVA deveria ser totalmente revertido para o transporte público. Totalmente revertido. Não podia ficar nada da mão do... Tudo que vai para o município e para o estado deveria ir para a questão. Mas, voltando, o uso intensivo do sistema viário é uma forma, por exemplo, criativa de você controlar a demanda de automóvel, arrecadar recursos e retornar esse recurso para o sistema de mobilidade coletiva. Seja ele sustentativa ou transporte público, motorizado, né? E aí o pedágio urbano é uma forma de uso do sistema viário, porque ele cobra pelo uso do sistema viário com uma restrição de horário e local, né? O rodízio é uma forma de restrição do sistema viário, não é cobrado. Poderia haver, né? Você sabe que tem um projeto federal que ainda não foi implementado na totalidade, que todos os carros que são produzidos nacionalmente têm que ter um tag, eu não sei o nome disso, mas um tag igual do Sem Parar, que você é mapeado pela cidade, né? Tá. Você poderia ter ali o rodízio no tempo, por exemplo, de uma maneira criativa, você poderia ter uma cidade que poderia implantar isso. Então você pode rodar 3 horas por dia. Se você quer rodar mais, você paga. Então, vai para o bolso do prefeito para fazer mobilidade, para fazer ciclovia, para fazer calçada, para melhorar o transporte, para fazer tarifa zero e por aí vai. Então, isso é controle de demanda, né? É controle de demanda. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi em planejamento, aí, dando um pouco de depoimento do meu trabalho, é que tudo nessa vida é controle de demanda. Então, você fazer o CA mais alto, o coeficiente de aproveitamento mais alto num lugar, você tem que baixar do outro. Tem jeito, porque você não pode competir as demandas. Você quer fazer tarifa zero, você tem que tarifar o carro, né? Porque o carro vai pagar a tarifa zero. Então, essas pontes que a gente chama entre gestão, elas geram, eu não vou dizer criativas, eu vou dizer alternativas, que podem ser implementadas, né? A gente tem uma questão constitucional muito grande do CTB, do Código de Trânsito, que diz que não pode usar dinheiro de multa para não ser educação no trânsito, e isso acarreta muitos problemas. Porque qual foi a penalidade disso? Obra. Quando o legislador pensou nisso, ele pensou, eu quero evitar que o dinheiro da multa vá para fazer asfalto. Sim. Só que tem muitas outras coisas, né, que não são asfalto, que a gente precisa, como a tarifa zero, por exemplo. Sim. Então, acho que se vocês tiverem a oportunidade, mesmo que em pequena escala, de fazer isso, é muito importante, né? Para quem trabalha nos municípios, aprovar leis específicas de regulamentação. Por que o dinheiro da Zona Azul, que é o uso temporário do espaço público, de forma individual, você vai parar 1 tonelada de metal no meio da rua que é pública, você tem que pagar. Esse dinheiro vai para onde? Tem que ir para melhorar a calçada, tem que ir para melhorar a bicicleta, ou para baixar a tarifa de ônibus, ou para pôr ar-condicionado nos ônibus, e por aí vai, né? Acho que essas lógicas sempre atreladas às demandas. E também para equilibrar, né? A gente tem uma questão do veículo individual, e a gente deveria estar equilibrando o uso do espaço e o poder aquisitivo de um certo modo para compensar em outros que a gente, por exemplo, calçada, a gente tem uma dificuldade de financiamento. Ciclovia, enfim, transporte público, como você falou. Eu falei assim, o meu sonho é ter IPVA altíssimo. Vou pagar com o maior gosto. Por quê? Porque eu sei que é nocivo esse uso. Sim. Enquanto todo mundo reclama só do IPTU. IPTU é 0,1%, IPVA é 4%. Olha a diferença. E todo mundo reclama do IPTU, porque o IPTU é para pagar professor, o IPTU é para pagar posto de saúde, é para fazer praça, né? E o IPVA é para que é? Então tem que mudar. Isso é uma discussão, a sociedade ativa pode trazer isso no próximo curso, uma discussão interessante de como é que a gente aplica esses impostos e taxas que a gente paga para o bem da mobilidade. Talvez daqui a 10 anos a gente possa falar que é absurdo que lá em 2021 os caras estavam discutindo isso, tão óbvio. Pois não é. Tomara, é uma boa meta aí. Tem uma última pergunta que o Gustavo colocou aqui, e acho que depois a Mari tem algumas coisas para a gente. Gustavo, mas as propostas na legislação para priorização do transporte coletivo que aconteceram essa semana com o Dia Sem Carro, isso deve facilitar os financiamentos voltados para essas infraestruturas, certo? Em tese, sim. Em tese, sim. Mas por que em tese? Porque todo Dia Mundial do Sem Carro é a mesma coisa. Quantos dias mundiais sem carro
Eu já vi que tinha legislação para isso, para aquilo outro, né? Vocês lembram que tinha legislação para tirar imposto sobre carros eletrificados, né? Tirou, se você comprasse um carro eletrificado, um carro elétrico, você não teria, é mais sustentável, menos poluente, você teria redução de imposto. E ainda não é acessível o carro elétrico no Brasil, né? E isso faz uns 5 dias mundiais de carro atrás que fizeram isso. Então não basta só a legislação, não, Gustavo. Precisa implantar a legislação e precisa dotar recursos para isso. Porque não pagar imposto quer dizer que tem que vir de outro lugar o imposto. A não ser que tenha reforma administrativa, que está difícil de ter. Sim. Mas eu acho que sim, ajuda muito. Só que tem que sair do campo da promessa e ir para o campo da prática. Eu acho que os municípios, por exemplo, podem dizer isso. Luciana, por exemplo, taxar o caminhão que entra no fora do horário na cidade, não ter... Está se discutindo, né? Ontem foi falado muito isso. E aí sim, né? Você fala, mas que estranho isso, baixar o imposto da bicicleta. O imposto da bicicleta é enorme. É uma fortuna do imposto da bicicleta, assim, é 31%, um negócio assim. É imposto zero para bicicleta. Bota imposto no pneu, entendeu? Que suja de graxa e borracha e petróleo. Então, essas coisas são culturais, sabe, Gustavo? A gente tem que entender, isso tem que se transformar em verdade para nós, mudar nossa cultura, né? Mas sim, ajudam, em tese ajudam. Vamos ver se elas de fato vão adiante. Muito bem. Mari, você quer... Eu sei que você tem algumas atividades. Tenho. Bom, gente, primeiro, muito esclarecedora aqui essa conversa, inspiradora ao mesmo tempo. Para avisar de antemão, talvez a gente passe uns 5 minutinhos, se tudo bem para você. Agradeço muito quem puder ficar. E a gente tem 3 movimentos finais. E para começar com um deles, Gustavo, eu queria te pedir para você trazer uma mensagem impulsionadora e incentivadora, inspiradora, para a gente poder colocar tudo isso em prática, assim, mais uma, né, na verdade, assim, porque você trouxe várias formas de como a gente pode fazer isso. Responsabilidade, mensagem motivadora. A principal é não desistir dos projetos. Essa é a principal, porque uma hora ou outra acontece. Não desistam. Quem é gestor público sabe do que eu estou falando, que é difícil, né? Cada gestão de um jeito, cada secretário, cada chefe é do outro jeito. Às vezes desanima um pouco, mas não desistam. Acho que um bom projeto, ele tem como avançar, né? As coisas estão mudando rapidamente hoje em dia. A gente não pode desistir. E além de não desistir, também sempre estar atualizado para poder participar de uma boa discussão, né? Seja quando o prefeito chamar na sala para discutir um trabalho, seja se for motivar uma equipe, liderar uma equipe de um plano, seja como consultor em alguma cidade ou em algum trabalho, né? Tá sempre atualizado, literatura, reciclagem, viajar, conhecer outros exemplos, né? E sempre ter na cabeça, Mari, como que a nossa cidade, a minha cidade pode melhorar se esse projeto for levado à frente, for colocado. O financiamento não existe, a gente cria. Está cheio de gente no mundo que gostaria de financiar o Brasil, né? A gente, infelizmente, tem alguns problemas que fazem que as pessoas se afastem. Mas isso passa e a gente vai ter que estar o projeto pronto para poder receber esse financiamento, né? Quantos milhões o Banco Mundial, o BID, a CAF, um bando de gente coloca, a AfD. Olha que interessante o trabalho da AfD. O budget mínimo é 140 milhões, 100 milhões de euros. O budget mínimo. Eles estão aí procurando município. Só que tem município? Tem. Tem capacidade institucional de um município tocar um projeto desse? Não tem. Então, invistam nisso, na capacidade institucional do município para tocar os projetos. Acho que fica aí uma dica, Mariana, para que a gente possa refletir. Já fizeram o curso, já conhecem tudo, agora é só aplicar, né? Não, maravilha. Acho que a sua fala dá um gancho muito grande para justamente a nossa próxima movimentação, né, aqui do curso, que é justamente a etapa da elaboração do projeto final. Então, acho que com a sua aula, com a mentoria aqui, muitas possibilidades, ideias podem ter passado pela cabeça de todo mundo agora, justamente para colocar isso no papel, né, e desenvolver, apresentar uma proposta no lugar onde vocês estão que faça sentido para essa gestão, esse planejamento, essa busca por financiamento para as redes de mobilidade urbana. E com isso,
eu vou compartilhar aqui com vocês justamente esse nosso próximo passo, né? Que hoje se encerra as mentorias com os professores, mas a gente não vai se despedir ainda. A gente tem, né, a partir de hoje, até dia 15 de outubro, 3 semanas para o desenvolvimento do projeto final, que é, na verdade, um convite para vocês colocarem e estruturarem essas ideias para tornar ela viável, trazê-la para o chão, de acordo com o contexto que vocês estão inseridos, né? E a gente acredita que com todo o conteúdo aqui apresentado no curso, todas as movimentações e as atividades que vocês foram construindo ao longo das aulas, já tem uma base super boa de como construir esse projeto, né? Então, o espaço para ele vai estar liberado hoje na nossa plataforma do curso às 6 horas da tarde. E a única data mais truncadinha, assim, estruturada, é justamente o dia 15 de outubro, né? Que para quem for elaborar o projeto e for submeter o projeto, a gente tem essa data para a gente conseguir concluir o curso lá em novembro, né? Mas a gente não fica longe essas 3 semanas, porque na semana que vem, sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, a gente vai ter a Silvia Stuck e a Suzana Nogueira com a gente para trazerem as experiências que elas tocaram e estiveram à frente, realizando, né, esses projetos, colocando ali na prática a partir de todos os conceitos que a gente trabalhou aqui no curso. Então vai ser mais um bate-papo aí de inspiração para a gente olhar para isso e trazer também um momento da gente interagir com elas, a gente trazer ideias já com esse pensamento, né, do que eu estou desenvolvendo no projeto final. Então a gente vai mandar todas as informações por e-mail também, mas isso acontece na próxima sexta-feira. Então, as outras 2 semanas que sobram até a entrega do projeto final, a gente vai disponibilizar alguns horários e algumas datas também lá no Moodle, nesse lugar do projeto final, para vocês escolherem a que for mais viável para vocês, e a gente da equipe Cidade Ativa, a gente vai estar disponível nesses horários para vocês trazerem questões, dificuldades, desafios, oportunidades, enfim, qualquer coisa relacionado ao projeto final, que a gente está aí para apoiar vocês também nesse momento. Então, é muito importante que quem quiser esse atendimento escolha lá na plataforma do Moodle esse horário e esse dia para a gente conseguir se organizar, e vocês também, né? E também já reservem na data aí o dia de encerramento do curso, que é no dia 5 de novembro, sexta-feira, das 3 às 5. A gente também vai mandar isso, né, por e-mail, tudo certinho, mas já para adiantar e a gente bloquear a agenda, onde a gente vai poder celebrar todos os caminhos que a gente percorreu por aqui, todas as mudanças de paradigma e o que a gente conseguiu, né, movimentar a partir de tudo que a gente viveu aqui, com a presença dos professores e de quem ajudou a gente a construir esse percurso de aprendizagem que a gente trilhou junto. Então, apesar do projeto final ser individual, né, a gente vai continuar em contato, um apoiando o outro, que é o que eu estou chamando de um processo sozinho junto, né, em que a gente está mergulhado no desenvolvimento do projeto, mas a gente tem essa rede de pessoas que nos apoiam a fazer essa movimentação para a gente propor algo a melhorar a mobilidade urbana das nossas cidades. E com isso, como a gente está aqui no momento de fechamento desses módulos do curso e do conteúdo da aula, eu vou convidar vocês para um exercício rápido. Quem puder pegar papel e caneta ou abrir algum lugar no computador ou no celular, que é escrever uma carta para mim mesmo, para o meu eu do futuro. De hoje até o dia 5 de novembro, que é o dia de encerramento do curso, onde vocês imaginam, o que vocês imaginam que vocês vão ter percorrido nesse processo? O que vocês conseguiram avançar no projeto final? E aí eu convido vocês a colocarem um lembrete na agenda do celular, algum alarme, para no dia 5, vocês escrevem hoje e no dia 5 vocês leem essa carta, que vai ser o dia do nosso encerramento. Enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha aqui, fiquem à vontade para escrever e daqui a pouquinho eu volto.
Espero que tenha dado tempo aí, gente. Se não deu, tá na finalização aí. E é muito interessante esse exercício da gente escrever uma carta hoje e a gente só lê depois de um tempo, porque de alguma forma a gente intenciona aquilo que a gente quer transformar, né? E a gente coloca energia para isso. E com isso a gente encerra então a nossa mentoria de hoje. Eu quero agradecer muito ao Gustavo, ao Ramiro pela condução da conversa, a todo mundo que esteve aqui presente, a quem estiver assistindo, porque é isso, acho que também o conhecimento acontece, o conhecimento ele acontece muito na troca, né, que a gente tem de experiências e de vivências. Muito obrigada, um bom fim de semana. Não sei se o Ramiro quer falar alguma coisa. Queria agradecer só o papo com o Gustavo, foi muito bom. E a gente está aqui para continuar essas trocas também nas próximas semanas. Agradecer também, aqui da minha parte, a responsabilidade e a honra de terminar o curso aqui com vocês. Espero que todos tenham gostado, que eu possa ter ajudado. Minha falha mais provocadora, que é para vocês provocarem e saírem um pouquinho da caixinha. Mas com isso a gente vai conseguir avançar. E é um trabalho coletivo, de fato. É um ajudando o outro, um trabalho coletivo intercidades que a gente avança no campo da mobilidade no Brasil. Obrigado e fiquem bem aí. Um bom fim de semana. Obrigada, gente. E para não ser diferente, vou colocar uma musiquinha aqui e assim que acabar a música, a gente encerra. Obrigado. Vou sair pra ver o céu, vou me perder em frases